E agora, o que você vai fazer? Tá? Chega em momentos na vida da gente que ou a gente se pergunta ou alguém pergunta para a gente, o que você vai fazer? E agora? Né? Não tem isso daí? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E agora? O que você vai fazer? Né? Uma pergunta que já fizeram para mim em situações terríveis e com certeza você também, alguém já te perguntou. E agora? O que você vai fazer? Né? Devocional 133, tá? E hoje nós vamos analisar Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. Então, aqueles que gostam de ler e podem acompanhar a leitura, Êxodo, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21, certinho? Vamos fazer a leitura aí? Começando do 15, então, do verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Todo mundo conhece essa história, né? Os israelitas estavam sendo perseguidos pelos egípcios, e Faraó e todo o seu exército ali atrás, e Deus tinha feito alguns milagres extraordinários, né? Alguns sinais, colocando um anjo para proteger, né? Colocou também a nuvem, aquela coisa toda, né? Entre Israel e os egípcios. Mas eles chegaram onde eles não tinham mais para onde ir, estavam tipo encurralados, né? E tinha um mar à frente. E o povo começou a murmurar, a reclamar e tal, queriam voltar para o Egito, aquela loucura, né? E aí Deus então fala para Moisés, por que, né? A pergunta, a colocação é, por que clamas a mim? Por que clamas? Porque fica assim, com esse comportamento, quando vocês deveriam marchar. Mas aí as pessoas olham assim e Deus fala, diga ao povo que marchem, mas marchar para onde? Se eu tenho o mar à minha frente e eu não vejo, atrás vem Faraó, então o que eu vou fazer? Né? E agora, o que você vai fazer? Aí que está o tema desse devocional. E daí, graciosamente, milagrosamente, claro que Deus vai fazer um milagre extraordinário naquele mar, né, chamado Mar Vermelho. Isso aconteceu por volta de 1450 a.C. Então, essa expressão, diz aos filhos de Israel que marchem, que avancem, né, que conquistem. E aí diz aqui o verso 16, e tu levanta o teu bordão, isso quer dizer, Deus falando a Moisés, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quer dizer, algo extraordinário, um poder de Deus extraordinário. Moisés, então, claro, né, ele obedeceu o Senhor e ele estendeu o seu bordão, né, aquela vara, um cajado, vamos dizer assim, né, e ele estenderia e então o mar iria abrir, como o mar se abriu. Existem pessoas que querem não acreditar nisso, que preferem colocar, se aconteceu um fenômeno tal, da natureza, não, a natureza obedece à voz do Criador, né? O Criador é Deus, então Deus mandou abrir, abre, mandou fechar, fecha. Deus é Deus, Ele que tem o controle de todas as coisas. Se eu não crer nisso, eu posso esquecer da Bíblia, né? Eu posso esquecer das curas, eu posso esquecer das ressurreições, eu posso esquecer de tudo, porque se eu não creio nisso, né? Porque Deus é Deus, se Deus criou os céus e a terra, o que é abrir o mar para Ele, né? O que é fazer? Isso não é nada para Deus. Então, o interessante aqui é que Deus fala a Moisés
e fala ao povo, né? Poxa, vocês estão aí meio reclamando, murmurando, né? Vamos lá, marchem, né? E aí Deus dá a ordem a Moisés, estende teu bordão, né? E pronto, né? Israel, né, vai passar pelo meio, né, do mar, né? Vai abrir, ele vai passar em terra seca, tá? Isso é no mínimo extraordinário, né? No mínimo extraordinário. E o verso 17 diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, né? Quer dizer, Deus ia ser glorificado ali, ia ser exaltado ali, porque Israel, os israelitas iriam passar como passaram, né? O mar abriu, os israelitas passaram em terra seca, no meio do mar, e depois os egípcios também iriam passar, só que os egípcios iriam perecer, porque o mar iria retornar à forma original, iria fechar novamente. O que aconteceu? Então todo o exército egípcio iria perecer como pereceu, né? Porque queriam a todo custo, né, não permitir que o povo de Deus, escravizado, né, durante muitos e muitos anos, não saísse do Egito, né? Não queriam perder a mão de obra barata, barata não, a mão de obra de graça dos israelitas, né? Queriam mantê-los como escravos, e eles não queriam de jeito nenhum que os israelitas fossem embora, né? Voltassem, ou no caso fossem para Canaã, e claro, Deus é Deus, Deus no controle de tudo, fez com que isso acontecesse. Mas em muitos momentos na vida da gente, eu volto a dizer isso, e está dentro do nosso tema, que é: e agora o que você vai fazer? Nós nos encontramos em situações em que a gente olha e a gente não vê futuro, a gente não vê nada de bom, né? A gente não consegue enxergar nada de bom. A gente olha assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Qual atitude que eu vou tomar, qual comportamento que eu vou ter. Isso já aconteceu comigo, né? Em Macaé mesmo aconteceu isso comigo, acidente de carro e outras coisas mais, e que eu realmente me perguntei, e pessoas me perguntaram: e agora, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer, entendeu? Nessa situação. Uma vez eu estava numa determinada empresa e eu saí dessa empresa por questões pessoais, né? Por não concordar com algumas coisas, e aí o patrão falou comigo assim: mas Ronaldo, o que você vai fazer sem mim? Eu falei assim, eu podia ter falado com ele, eu não falei porque eu não queria aborrecer. Eu falei: sem você eu posso fazer alguma coisa, sem Deus eu não posso fazer nada. Então, se eu estou com Deus, né, e tenho consciência tranquila disso, então haverá saída, né? Eu só não posso ficar parado, eu tenho que marchar, eu tenho que continuar, eu tenho que avançar. Essa é a ideia aqui, né? A ideia de continuar, a ideia de avançar, a ideia de ver algo lá na frente, algo que eu não estou vendo, Deus está vendo. Então eu devo pedir: Deus, abra os meus olhos para que eu veja o mar se abrir, e que eu me veja do outro lado do mar, né? Na conquista, na vitória, na trajetória, no caminho que tu tens traçado para mim, que será um caminho de bênção, certamente, né? Ainda que com lutas, um caminho de bênção. Bom, aqui o 18 diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, né? Os egípcios vão saber disso, as pessoas vão saber disso. Quando Deus nos abençoa, pela bondade, pela graça e a misericórdia dele, porque não merecemos nada,
o nome de Deus ele é glorificado, ele é exaltado, porque é claro, né, quando o servo de Deus, a serva de Deus, luta um bom combate, sabe fazer isso, faz orando, faz glorificando a Deus, mesmo em meio a adversidades, é lógico que o nome de Deus ele é glorificado, né, ele é exaltado, de um jeito ou do outro ele vai ser exaltado, né? É isso daí. Então o verso 19 diz: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, o anjo do Senhor que estava indo à frente, né, como que abrindo o caminho, agora o anjo do Senhor mudou de posição, foi para trás do povo de Israel. E isso tudo para, claro, proteger, né, o povo de Israel. A nuvem que também ia à frente, também ela foi para trás. E dessa maneira os egípcios não podiam ver o exército de Israel, né? E Israel conseguiu chegar lá à margem do Mar Vermelho, né, chamado Mar Vermelho. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esse e aqueles não puderam aproximar-se, entendeu? Era durante a noite. Então eu tenho o exército dos egípcios aqui, certo? Eu tenho aí, entre eles está o anjo do Senhor e a nuvem, né? Então, para os egípcios, a nuvem era escuridão, e para os israelitas tinha determinada claridade, né? Iluminação. Então, essas coisas todas, né? Deus fazendo algo extraordinário, uma maravilha para proteger o seu povo. Ora, Deus vai fazer a parte dele para proteger você, para proteger sua casa, para proteger sua família. Agora, é importante que você busque realmente a Deus, é importante que você queira fazer a vontade de Deus, entenda que não é você em si, não é a sua capacidade, jamais, que vai conseguir conquistar alguma coisa nesta vida, como servo e serva de Deus, mas é o Senhor que o fará, e o nome dele deve ser exaltado e glorificado quando ele fizer na sua vida o que ele tem para fazer, tá? O nome dele deve ser glorificado e exaltado, tá? É isso daí que deve ficar bem claro aqui. Há momentos na vida da gente que realmente a gente não sabe o que fazer. A gente realmente pergunta: o que eu vou fazer agora? Né? Como os israelitas ali estavam na situação e eles se perguntavam, né? O que nós vamos fazer agora? Eu estou olhando e não vejo nada, estou vendo um inimigo atrás de mim, um exército do inimigo atrás de mim, nos perseguindo, nos alcançando. O que nós vamos fazer agora? Mas Deus é Deus, Deus é Deus de solução realmente, tá? Às vezes não é do jeito que eu penso, mas é do jeito que Ele quer. E eu preciso entender isso, e nós precisamos entender isso. E sempre honrando a Ele, né, e reconhecendo que o mérito não é nosso, que o mérito todo é dele, tá? Certo? Para terminar aqui a leitura bíblica, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E aí todo mundo conhece a história, né? As águas do mar, né, chamado Mar Vermelho, foi dividida, né? Foram divididas. Então eu tenho aqui uma parede à direita, uma parede à esquerda, de água, né? Água do mar, e o povo passou ali, né? E alguns não acreditam nessa cena, mas eu acredito nessa cena porque Deus é o Criador. Se Ele criou os céus, né? Se Ele criou os planetas, se Ele criou a terra, como que Ele não vai abrir o mar, né? Claro que Ele tem todo o poder para fazê-lo, e eu creio no texto, porque o texto diz, né? Então eu creio nas maravilhas do Senhor,
Meu amado, minha amada, talvez você já chegou em alguns momentos da vida e você olhou assim, você viu um grande mar à sua frente, você viu uma grande barreira à sua frente. Talvez agora você esteja passando por isso, mas confie no Senhor, marche, avance, confie no Senhor, ore, busque a Deus, porque com certeza, depois do mar, além mar, há vitória, há uma conquista, e Deus tem algo para você, algo para te ensinar, algo para te mostrar, certamente, em nome de Jesus, confie nele, em nome de Cristo. Como eu disse aqui, algumas vezes me perguntaram assim, e agora, o que você vai fazer? Eu disse assim, a minha vida está nas mãos do Senhor, né? E Deus tem feito o que Ele realmente propôs fazer no meu coração, tá? É isso daí. Eu só não posso forçar as coisas, eu só não posso forçar e querer impor para Deus como se eu fosse o Senhor. Não, eu não sou o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Deus, eu sou um servo, apenas isso, e eu sou submisso a Ele, tá? E você também deve ser. Bom, vamos lá aqui ler o devocional para a gente fechar, para a gente terminar. O devocional é um pequeno texto que eu escrevo, né? Devocional 133, né? E agora, o que você vai fazer? Na vida, ouvi algumas vezes a pergunta, e agora, o que você vai fazer? Sempre respondi, a minha vida está nas mãos de Deus. Não é apenas uma frase de efeito. Eu não estaria aqui, depois de tantas lutas, se fosse apenas uma frase de efeito. Então, vou continuar afirmando audivelmente para sempre, a minha vida está nas mãos de Deus. Vale ressaltar a importância do Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vale sempre entender esse salmo, né, e compreender esse salmo, entregar o caminho, entregar a vida ao Senhor, os planos ao Senhor, e colocar nas mãos dele e querer que ele faça a vontade dele e não a minha. A vontade dele sempre é melhor, né? Bom, enquanto vivermos, não podemos ficar inerte, ou seja, parado no tempo e no espaço, porque para um autêntico servo de Deus, sempre é tempo de avançar, né? O servo de Deus, mesmo em meio às lutas, ele avança. Então, até porque as verdadeiras possibilidades de conquistas estão além mar, no caminho traçado por Deus. A queimar, né, ficaram os perdidos e em seus próprios caminhos. Então, além mar é atravessar o mar vermelho e para a conquista, numa trajetória, numa caminhada de conquista. A queimar ficam os egípcios, né? Os perdidos, os fracassados, né? A quem? Então, eu tenho que avançar, eu tenho que atravessar o mar vermelho, espiritualmente falando, né? E caminhar na presença de Deus. Certamente, Ele nos dará a vitória. Volto a dizer, pode não ser do meu jeito, pode não ser do seu jeito, mas será do jeito dele, né? Ainda que eu tenha adversidades, eu tenho vitória, entende? Percebam isso, ainda que eu tenha adversidade, lutas na vida, como os servos de Deus as têm, mas haverá vitória, né? Haverá vitória de Deus na minha vida, desde que eu o sirva verdadeiramente, né? Que eu o exalte verdadeiramente, né? Bom, não é e nunca foi tempo de ficarmos parados, murmurando, reclamando, colocando a culpa no outro, e sim de avançarmos para alcançarmos o melhor de Deus nesta terra. E o melhor de Deus nem sempre é o que queremos, mas, sobretudo, o que Ele quer fazer conosco enquanto vivermos aqui. O que eu vou fazer agora? O que sempre devo fazer? Buscar o Senhor e avançar no caminho que Ele preparou para mim. É tempo de marchar. Amém? É tempo de marchar. Então não é tempo de ficar parado, é tempo de avançar.
tá? É tempo de avançar. Se estamos passando por lutas, louvemos a Deus pelas lutas, exaltemos o Senhor, não vamos murmurar, não vamos reclamar, vamos exaltar o Senhor e avançar e tentar entender o que Ele tem na minha vida, para a sua vida. Em nome de Jesus, tá? Talvez, acredito eu, como já fizeram comigo, como eu disse, fizeram com você também, te perguntaram, e agora, o que você vai fazer? A minha resposta foi essa, como eu já disse, né? Sempre respondi, a minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe, tá? Deus abençoe sua vida, seu coração. Bom, o pessoal que está conosco aí, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Várias pessoas aí conosco, passando aí, Deus abençoe grandemente. Amados, se essa mensagem abençoa sua vida, compartilhe, abençoe outras pessoas também compartilhando essa mensagem, tá bom? Certinho? Em nome de Jesus, é tempo de marchar, vamos avançar em nome de Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento, colocar mais uma vez a vida das pessoas, né, os pedidos de oração nas mãos de Deus, tá bom? Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença. Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. Exaltamos o Teu nome. Sim, Senhor, temos passado por lutas. E como temos passado por lutas. Mas o mais importante é que Tu estás conosco. E isso acalma o nosso coração. Ou deveria acalmar o nosso coração, Senhor. Deus, ajuda-nos, por favor. Proteja-nos. Abençoe nossa vida, nossa casa, nossa família. Tome em Tuas mãos. Por favor, Senhor, em nome de Cristo. Abençoe os irmãos, as irmãs que estão ouvindo essa live, participando dela, orando comigo agora. Tomai em Tuas mãos todas as pessoas, em nome de Jesus. Inclina os Teus ouvidos para ouvir suas orações, ó Deus, seus clamores, suas súplicas. Atende-as em nome de Cristo, segundo sempre a Tua vontade. Sim, Pai, eu quero colocar mais uma vez a vida, ó Deus, da Ana Lúcia em Tuas mãos. Temos orado por ela e eu a coloco diante de Ti em nome de Jesus. Quero colocar também o Jacimar em Tuas mãos, primo do pastor Montalvano. Deus abençoe o Jacimar em nome de Jesus. Abençoe também o Wagner, Senhor, que está recuperando. Tome-o em Tuas mãos em nome de Cristo. Abençoe o Luiz, o Felipe. Ó Deus, abençoe grandemente essas vidas, Senhor, dando plena recuperação e saúde em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo. Tu és bondoso, maravilhoso. Exaltado seja o Teu nome. Fique conosco. Nos dê a Tua companhia agradável e fundamental em todos os momentos da vida. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Abençoe o nosso Brasil, nosso querido Brasil. Tome o Brasil em Tuas mãos. Os governantes dessa nação em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu amado, minha amada, Deus abençoe grandemente, grande abraço. Como eu disse, compartilhe essa mensagem, se ela abençoa a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã, estarei aqui novamente, se Ele permitir. Tá? Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe, bom dia.